nosso último comentário neste canal, nós falamos a respeito de escolha. Qual a maior seleção brasileira de todos os tempos? E eu escolhi a seleção de 1970, os senhores se lembram perfeitamente. Mas disse, inclusive na oportunidade, que não me sentia muito confortável nesse tipo de escolha. Qual foi o maior jogador, o melhor time, a maior seleção? Pelo receio de fazer injustiça e, sobretudo, pela preocupação de não ferir susceptibilidades. Sim, porque alguns conceitos precisam ser levados em consideração nas escolhas. Por exemplo, quando me perguntam qual foi o maior craque do futebol em todos os tempos, no futebol cearense, no futebol brasileiro, a questão do craque é que complica um pouco a coisa no meu modo de ver. Porque a palavra craque, o tratamento craque hoje em dia, está sendo dado a qualquer jogador que tem habilidade. A nossa crônica é muito generosa. E todo mundo sabe que craque é uma coisa inteiramente diferente. O craque não é apenas o jogador habilidoso. Você pode ser habilidoso e não ser craque. O craque, ele enfeixa várias outras qualidades. Ele tem que ter a habilidade, sim senhor. Ele tem que ter a inteligência. Ele tem que ter a técnica indispensável para ser craque. Ter uma boa condição mental, uma preparação mental e ter talento, principalmente ter talento. Sem isso, ninguém pode ser considerado um craque. Eu diria, por exemplo, craque é Pelé. Pelé tem a bola como parte do seu próprio corpo. Craque foi Cruyff. Craque foi Di Stéfano, que eu vi apenas em alguns filmes antigos. Grande jogador argentino que brilhou na Espanha. Messi, Maradona, o Neymar. Acho o Neymar craque. Mas esse preâmbulo aqui foi para dizer o seguinte. É muito comum a gente ser instado acerca de quem foi o maior jogador do futebol cearense. A capa coloca isso. Quem foi o maior? Quem foi o melhor? Eu acho que assim, realmente a minha posição fica melhor colocada. Devo confessar para os senhores. Quem foi o maior jogador do futebol cearense de todos os tempos? É duro trabalhar com o presente e com o passado. Mas a gente tem que levar em conta que a coisa é assim. Eu estou na crônica da capital há 42 anos. Boa parte da minha atividade foi no interior. O que me impediu de ver notáveis jogadores do futebol cearense em ação. Eu vou começar, por exemplo, por dois nomes que ficaram na memória da crônica e de todos que gostam de futebol no Ceará. Gildo do Ceará e Mozart do time do Fortaleza. Esses foram os primeiros ídolos venerados desde que eu entendo de futebol. Me lembro perfeitamente disso. Aí nós tivemos Arthur, Pedro Basílio, Hamilton Melo, Feijão, Zé Eduardo, uma série de outros grandes jogadores. E me perguntaram numa pesquisa, numa enquete, há uns 3, 4 anos atrás, qual tinha sido o maior jogador do futebol cearense de todos os tempos. Eu vi jogar Damasceno, considerado um craque. Vi jogar já nos estertores de sua carreira, mas vi jogar bem pelo time do Ferroviário. Mozart, eu não tive a felicidade de vê-lo em forma. Já o vi decadente, gordo, sem a mobilidade que o fez um craque excepcional. Mas vi Gildo jogar. Jogador intenso, não gostava de perder, identificado com a torcida, carismático, um grande ídolo, o maior ídolo da história do Ceará. Mas ainda sobre a pergunta, sobre a enquete, eu fui atrás daquelas qualidades, né, que fazem o jogador ser tratado até como craque. E fiquei assim, sabe, entre Hamilton Melo e Zé Eduardo. Sem desprezar, naturalmente, as condições do Gildo, mas havia uma diferença, digamos, de estilo, dentro daquele conceito de melhor, de ter maiores qualidades. Balancei entre os dois, entre Zé Eduardo e Hamilton Melo, e resolvi por Hamilton Melo. Hamilton Melo jogava muito, batia com as duas, habilidoso, se colocava depois da volância
até a linha de ataque. Era um jogador excepcional, inteligente, habilidoso, tinha uma técnica apurada. O Zé Eduardo também foi um grande jogador, um magistral jogador. Mas o Zé de vez em quando emburrava, botava as mãos nas cadeiras, talvez isso tenha diminuído um pouco minha observação do seu futebol. Mas que foi um dos maiores, sem sombra de dúvidas. Mas eu escolhi o jogador Hamilton Melo, não por ser cearense, ter nascido no Parque Araxá, mas é porque esse jogava demais. Brilhou no Ceará, no Fortaleza, saiu para o Atlético Mineiro, esteve no Fluminense. Então, qual foi, na sua opinião, entre tantos jogadores extraordinários, o jogador que teve de sua parte, o Wilton Bezerra, a maior admiração? Hamilton Melo. Eu gostava do futebol do Hamilton Melo. Ele era completo em várias ações, naquela função de armar, de criar jogada, de chegar para o gol. Zé Eduardo também era mestre nisso. Gildo do Ceará se assemelhava, no meu modo de ver, a sua maneira de agir de maneira frequente dentro de campo, a Reinaldo do Atlético. Talvez essa comparação não seja muito feliz, não seja a mais acertada, mas é o que me ocorreu. Então, entre tantos jogadores maravilhosos que nós tivemos, como o Zé Eduardo, Celso Gavião, Basílio, Arthur, eu fico com Hamilton Melo, em homenagem até a tantos jogadores que surgiram nesse estado que a gente gosta tanto. Era esse o papo dentro do Jogando na Bola.